Pessoal, todos nós estávamos esperando por este momento, pelo menos assim eu imagino, e finalmente o Quarteto Fantástico chegou ao universo cinematográfico da Marvel, mesmo que na Terra 828 e não no universo principal que a gente acompanha lá desde 2008 com o Homem de Ferro. Esse filme é aqui dirigido pelo Matt Shakman, que é também aí diretor da série aclamadíssima WandaVision, a primeira série aí do MCU. E traz aqui no elenco Pedro Pascal, Vanessa Kirby, o Joseph Quinn e Ebon Moss-Backrack, que a gente já sabe aí que estaria interpretando este quarteto fantástico enfrentando o Surfista Prateada Galactus numa aventura que é o filme que o Quarteto Fantástico necessitava nestes vários e vários anos de história aí, e é verdadeiramente a primeira adaptação que encontra a essência e o equilíbrio para fazer cinema desta equipe tão marcante dos quadrinhos. Particularmente é a minha favorita, mas vou tentar ser o mais imparcial possível aqui, depois de rodar a vinheta. Para começar, eu acho que os méritos já vêm do Matt Shakman. O comando dele e as escolhas, tanto narrativas quanto estéticas, toda a ideia que ele tem ali, técnica e criativa, para mim funciona. É inegável a química que a gente tem desses personagens, isso fica muito claro na comédia, isso fica muito claro no drama, isso fica muito claro nos problemas que eles têm entre si, nos prazeres que eles têm em conviver como família, em conviver como uma equipe de super-heróis. Isso é muito interessante porque faz a gente se aproximar muito desses personagens. Eles são uma família realmente ali que tem seus problemas, tem os seus dilemas, tem as suas coisas e tem as suas delícias também. Isso é muito legal, né? Porque a gente consegue se ver ali. Eles têm poderes e tudo mais, mas a gente consegue entender essas personalidades como uma família comum que tem ali as suas questões. Isso para mim já de cara me conquista dentro do filme. O fato deles já se estabelecerem como o Quarteto Fantástico já está aqui atuando, já tem uma carreira e tudo mais, também é muito bom. Porque a gente já conhece a origem, mesmo que você não tenha lido quadrinhos, mas você já deve ter tido algum contato com algum filme, com alguma série de TV animada, alguma coisa, então você já meio que entende. E eles também contextualizam bem para você aqui dentro desse filme, sem precisar ficar mostrando essa origem de uma forma que é emocionante, que é funcional, que traz toda essa essência e todo esse conjunto que eu acho muito importante para você dar partida num filme como esse. E para mim nos trailers já ficava evidente isso, essa química. O filme deixa ainda mais claro. Eu acho que os atores estão muito confortáveis nesses papéis, de verdade mesmo, porque eles buscam e encontram, e o Shakman consegue fazer uma direção que leva isso para frente, os roteiristas e tudo mais, para a gente entender que os poderes do Quarteto Fantástico, né, de cada personagem, são um adendo. Porque assim, eles já tinham grandes habilidades muito antes do acidente, muito antes da tempestade cósmica. O Reed tinha toda a questão da ciência, toda a questão da inteligência, toda a questão de buscar sempre encontrar uma solução, de às vezes não conseguir encontrar as emoções humanas, o convívio ali, porque está sempre pensando na lógica, sempre encontrando, observando os grandes problemas para poder encontrar as soluções, e isso acaba atingindo de uma forma que incomoda as outras pessoas, né, os membros do seu grupo. Então ele sempre teve isso muito antes dele poder se esticar. A Sue sempre teve essa diplomacia, sempre foi muito política, sempre foi uma mulher inteligente, empoderada, uma mulher verdadeira, uma grande mãezona, uma protetora. E esses poderes dela só ajudam ela a aumentar a potencialização disso, mas ela já tinha essas grandes habilidades. Assim como o Johnny também, na sua imprevisibilidade, na sua impetuosidade, nessa questão da espontaneidade, ele também sempre teve. Isso atrelado também a uma inteligência, né? Essa coisa de às vezes você ali e ser espontâneo e não ficar pensando tanto, mas você conseguir encontrar as soluções ali com destreza. E ele já tinha isso antes do fogo. E o Ben, a gentileza, a inteligência também, as habilidades mecânicas, tudo isso já vinha muito antes dele ser o Coisa. Então esses atores, eles encontram muito bem esses personagens.
Inclusive eu gosto muito do Reed aqui nesse filme. O Pedro Pascal ele faz um Reed muito melhor do que a maioria das pessoas acharam que ele faria. Eu não tinha nem expectativas boas ou negativas, mas eu achei que ele funcionou muito porque ele me passa realmente emoção, ele me passa realmente esse conflito no olhar de que ele está ali tentando ter o emocional, de que ele está tentando ali fugir da própria mente, mas ele não consegue, então ele fica nesse conflito ali o tempo todo. E eu acho isso muito interessante. E o filme também vai encontrando soluções e essas soluções acabam não funcionando muitas das vezes, e aí novos problemas surgem e tudo mais, e sempre o Reed está ali tentando resolver. E ele sempre tenta tirar um novo coelho da cartola. Aparece um problema, ele tenta solucionar, ele tenta sempre remendar um buraco que fica, e se aparece outro, ele vai tentando e tudo mais. Então o filme se galga muito a partir disso, a partir dele, a partir dessa inteligência e dessa busca sempre por soluções, de poder salvar todos, de não deixar ninguém para trás. Tudo isso é muito Reed Richards. Eu acho que o Pedro Pascal encontra o tom certo para isso. Assim como a Vanessa Kirby, que é excelente. A Sue Storm realmente tem aqui, finalmente, justiça. Por quê? Porque ela realmente é a mulher empoderada, a mulher forte, a mãezona, a grande mulher invisível, que tem realmente um grande poder que ela tem. Ela é a mais poderosa do grupo, isso fica muito claro aqui. Eu acho que o final dela ali vai dividir algumas opiniões, mas eu gosto muito. Porque na situação que ela se encontra agora, não é segredo para ninguém, mãe, atrelado a todas as habilidades que eu citei que ela tinha antes dos poderes, a todos os poderes e a tudo que ela precisa fazer, principalmente ao final do filme, isso para mim fica muito claro. Patrick, mas tem muitas conveniências de roteiro, tarará, tarará, tarará. Eu acho que conveniências de roteiro, elas são questões assim que vai depender do contexto. Neste contexto aqui, deste filme, eu acho que o que acontece ali com a Sue funciona para dentro da narrativa e para dentro da ideia que eles querem contar aqui. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Assim como acontece também com o Johnny e com outros personagens. E aí o que acontece? Tem toda essa questão que eu falei que o Sheckman funciona muito e toda a equipe que ele escolhe para trabalhar nesse filme ela é muito boa. O visual retrofuturista é sensacional. Não só porque vai direto e reto na origem dos personagens nos quadrinhos, né? Eles surgiram em 1961, mas funciona para dentro da narrativa e tem um design de produção embasbacador. Cara, sério, eu espero que, para mim, só faria sentido que este filme não seja indicado ao Oscar de Design de Produção se aparecerem 5 filmes excelentes com design de produção assustador acima do que é feito esse aqui. Eu acho que pelo menos uma dessas 5 vagas, Quarteto Fantástico Primeiros Passos, merece. Porque é um visual sensacional, é imersivo, é envolvente, você compra aquilo ali, você se sente naquele mundo enquanto você está assistindo o filme, daquele jeito ali, e você fala, caraca, como é legal, hein? Como tá bonito isso aqui, como que tá funcionando. Achei muito bom mesmo, funciona pra caramba. Eu acho uma coisa muito legal. E a gente tem a trilha sonora do Michael Giacchino, que é incrível também. É imersiva, é envolvente, às vezes é muito imponente, às vezes é divertida, às vezes traz temor. Ela funciona muito em todos os momentos, a trilha sonora ela funciona impecavelmente em todos os momentos, principalmente naqueles momentos de perseguição, de ação e tudo mais, quando a gente tem o tema do grupo, quando a gente tem o Galactus, e aí o que me leva também para o visual. Os visuais no espaço são incríveis. O Tocha Humana em chamas, os efeitos práticos com o polimento da computação no coisa fica sensacional, a surfista prateada tá fluida pra caramba. Preciso falar de novo das cenas no espaço, tem umas cenas que são incríveis dentro de nave, todo o conceito espacial. É lindo, 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 funcional, é limpo, é fluido e não parece que você está vendo um filme ali que foi renderizado, sei lá, em quantos computadores, quantas milhares de vezes. Parece que você está vendo uma filmagem real. E o Galactus é extremamente imponente, é forte, é funcional, é assustador e fica muito bem construído, é representativo, é full quadrinhos, é longe do que a gente viu em 2007 com aquela nuvem, é maravilhoso. Só não gostei de alguns momentos que eles fazem o bebê ali em CG, que para mim fica esquisito, mas tirando isso, o resto é para mim impecável. Por falar no Devorador de Mundos, ele é assustador pra cacete, tá? Primeiro momento que ele aparece, principalmente, você sente a imponência, você sente aquela aura que, tipo assim, fudeu.
E, Patrick, mas você não achou que ele foi nerfado em alguns momentos? Você não achou que aquele final era outra coisa que vai dividir opiniões? Vai, tudo bem. Mas assim, ele tinha um objetivo aqui nesse filme. E aí ele tem toda uma questão aqui, e tudo isso vai sendo explicado ao desenrolar. Eu acho que para a forma que ele foi apresentado, para os objetivos, para a situação em que ele se encontrava neste filme, eu acho que funciona. O final dele para mim é coerente, é condizente. Mas não podiam ter feito mais coisas, botado ele, né, mais para pegar no pé ali, para trazer um elemento X, outro Y que tem nos quadrinhos, etc. Podia, mas eles não quiseram. Não sei se chegaram a filmar alguma coisa que foi cortada e etc. Mas para mim, eu acho que dentro do contexto e do que eles queriam transmitir com esse filme, funciona. E aí volto a falar. Dos personagens também, principalmente a Sue ali nesse final e etc, o Reed e tal, tudo isso é o que eles querem mostrar, o que bate também no Johnny. O Tocha Humana, ele funciona muito, ele é mulherengo, ele é divertido, ele é cômico, ele também tem a inteligência, a seriedade e os próprios dramas. Então ele funciona também como o membro mais jovem e tudo mais, a personalidade dele tá ali. Eles colocam uma função que a gente ainda não tinha visto no cinema, que é a inteligência, a proximidade dele com a ciência. E aí tem uma questão também linguística ali, que eu não vou entrar em spoilers para quem não assistiu, que aí eu acho uma conveniência maior de roteiro do que a questão do Galactus lá no final. Mas eles queriam mostrar uma outra faceta do Johnny que a gente ainda não tinha visto nos cinemas. Eles resolvem de uma forma básica e um pouco rápida, talvez, mas eu acho que funciona para dar essa outra camada pro personagem. Não chega a me incomodar, mas é uma coisa que eu percebo, mas não me tira do filme e não diminui ele para mim. É só uma coisa que eu falo assim, eles podiam ter dado uma desenvolvida melhor e tudo mais, como a forma que o Reed também encontra soluções para os problemas, mas não dá para você ficar, mesmo que o filme fosse maior, um século ali, passar anos e anos ele tentando estudar os problemas. Eles estavam num senso de urgência ali muito grande, que você sente o filme inteiro, desde que se entende, olha, o Galactus está vindo e tudo mais, o filme entra numa catarse de urgência que você sente o tempo inteiro. E quando aparece uma solução e essa solução acaba não funcionando, ou aparece outro problema e outra coisa, você fala assim, meu Deus, eles precisam se salvar, esse planeta precisa se salvar. Eles vão se encontrar com os Vingadores, vão para a Terra principal, não sei o que vai acontecer, mas a gente precisa que eles se salvem porque a gente já se apegou a esses personagens e a gente gosta tanto do quarteto que a gente acaba gostando da população desse planeta. Então, tipo, bora resolver. Então esse senso de urgência ele é muito presente. Eu acho que o filme, não sei se com intenção ou sem, ele fica muito brincando assim, porque fica assim pra gente que é fã, né, pra gente que acompanha, pra gente que tá ansioso pros Vingadores, a gente fica se perguntando, como que esse quarteto vai parar lá na Terra principal? Como que eles vão se encontrar com os Vingadores? Principalmente depois do final de Thunderbolts, que eu também não vou entrar em spoilers aqui caso você não tenha assistido lá o filme de maio, mas se você também quiser ver a minha crítica sobre, link tá no card. E aí a gente fica o tempo todo se perguntando. E o filme às vezes parece que tá provocando a gente do tipo assim, acho que é assim então que eles vão parar lá. Não, acho que é desse jeito, tal, tal. E o filme meio que fica ali naquela coisa e tal. E ele, isso é uma questão, como eu falei, da gente que está acompanhando, que a gente fica se perguntando isso, mas não que o filme se provoca necessariamente, nem que ele fique intencionado a fazer. Ele quer contar essa história do Quarteto Fantástico, ele conta. O filme é redondo. Isso para mim é importante. Ele tem começo, meio e fim, ele conta a história que precisa, ele bebe muito nos quadrinhos. Assim como eu falei de Superman, que caso você não tenha assistido também, eu comentei aqui no canal, o link está no card, ele não tem vergonha de ser um filme de quadrinhos. Ele não tem vergonha de ser um filme de quadrinhos do Quarteto Fantástico e pegar lá a essência dos anos 60 de Stan Lee e Jack Kirby. Ele tem toda essa potencialidade. E tudo que encontra lá, até as formas mais esdrúxulas que a gente já encontrou o Galactus, as formas mais bobas que ele já foi derrotado, as coisas mais malucas, mais mirabolantes, mais cafonas que a gente já viu nesses quadrinhos, e principalmente quando a gente tinha um Devorador de Mundos presente, eles meio que colocam aqui e, mas poxa, mas é cinema, mas ele bebe numa fonte que é muito clara, e isso acaba funcionando dentro da narrativa aqui, sim. Eu acho que o filme equilibra bem a comédia, equilibra bem o drama, equilibra bem as dinâmicas. Patrick, mas você achou que tem muita ação? Eu não acho que tem muita ação, não. Nenhum filme do Quarteto Fantástico que foi feito tinha muita ação. E digo mais, as histórias do Quarteto Fantástico não são sobre ação, não são sobre poderes, não são sobre lutas, são sobre outras coisas. Muitos dos problemas que eles têm, muitos dos arcos incríveis que eles têm nos quadrinhos são resolvidos com diálogo, política e diplomacia. E isso é encontrado aqui
Também. Tem ação? Tem, mas eu acho que ela é bem dosada. E eu falo, o filme é equilibrado, o filme é redondo, o filme funciona, é quadrinhos e é Quarteto Fantástico. É a essência desses personagens. É tudo que a gente sempre quis ver deles nos cinemas. Pelo menos quem é fã da equipe, quem é fã de quadrinhos, quem é fã de super-herói. Esse é o filme do Quarteto Fantástico verdadeiramente, porque tem essência de Quarteto Fantástico. Funciona como um filme do Quarteto Fantástico. É o que a gente sempre quis. E ele funciona muito nas estéticas, ele funciona muito na estética, ele funciona muito no visual. Ele tem, claro, ali algumas manobras de roteiro, mas eu acho que não poderia deixar de ser. Mas, para mim, é coerente com a proposta que eles vão me apresentando aqui ao longo do filme. E a gente tem esses quatro na melhor interação que a gente já teve nos cinemas. Realmente os personagens em essência e realmente esses personagens funcionando para dar um pontapé muito legal nessa estreia no universo cinematográfico da Marvel. Esse é o vídeo então, eu espero realmente que vocês tenham curtido, hein? Já assistiu o Quarteto Fantástico Primeiros Passos? Comenta aí o que você achou do filme. Não esqueça do like, de se inscrever no canal e de ativar as notificações. E a gente se vê logo logo de novo. Tchau, tchau!